Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. Toda a riqueza do mundo é produzida pelos trabalhadores e trabalhadoras. Os interesses dos trabalhadores e dos patrões são totalmente opostos. A patronal luta para aumentar seus lucros. Os trabalhadores lutam por aumento de salário, contra o desemprego e por melhores condições de trabalho e de vida. E é para isso que servem os sindicatos. Para ajudar os trabalhadores na luta contra os patrões e os governos, visando mudar a sociedade. Mas por culpa de algumas direções, os sindicatos muitas vezes se transformam em entidades de conciliação de classes, colaborando com a patronal e traindo os trabalhadores. Então, como um verdadeiro sindicato deve ser? Os sindicatos devem se manter independentes do Estado burguês, dos governos, da patronal e demais instituições. Isso significa autonomia financeira também. Nós discordamos que esses organismos financiem, por exemplo, os sindicatos. Isso significa quebra de autonomia e liberdade dos trabalhadores. O que a gente defende é que os trabalhadores decidam que forma financiar e a sua forma de organização, de maneira independente. É assim que nós avançamos na luta. Sindicalismo combativo nas mãos da classe trabalhadora. O sindicato, para ser independente, deve contar apenas com o financiamento dos trabalhadores decidido nas suas instâncias. É por isso que nós somos contra o imposto sindical. Este dinheiro não serve para a luta dos trabalhadores. Ao contrário, serve para sustentar burocracias. O que é e como funciona a lei do imposto sindical? O artigo 149 da Constituição Federal, os artigos 578 e 579 da CLT prevêem que as contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades têm a denominação de contribuição sindical. O desconto da contribuição sindical corresponde a um dia normal de trabalho. Para resumir, esse imposto é obrigatório e é cobrado todo mês de março. Segundo, todos os trabalhadores, os sindicalizados e os não sindicalizados são obrigados a pagar. Ou seja, essa lei está valendo para todo mundo. Sabe para onde vai esse dinheiro? Para a conta de sindicatos, centrais sindicais, federações, confederações e ainda para uma conta chamada especial de emprego e salário, que na verdade é uma conta do governo. É a conta que financia os ataques promovidos contra os trabalhadores, como o layoff, por exemplo. Em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil, os sindicatos independentes foram duramente perseguidos e o governo buscou formas de controlar a luta da classe trabalhadora. O governo impôs o sindicalismo de Estado. O governo também impõe o imposto sindical, a maior prova do verdadeiro sentido da existência e manutenção desse desconto no contra-cheque, atrelar os sindicatos ao Estado e derrotar as lutas dos trabalhadores. A Constituição de 1988 preservou a contribuição sindical compulsória, mantendo o imposto como principal fonte de recursos para os sindicatos. Com a ascensão do PT ao poder, a relação entre a burocracia sindical brasileira e o aparelho de Estado ficou cada vez maior, até que em 2005, Lula garantiu um pedaço da divisão do bolo para as centrais, um verdadeiro presente para os burocratas. Uma forma eficiente de perderem de uma vez por todas a independência de classe, deixando de defender os interesses dos trabalhadores e passar de mala e cuia para o lado do governo. Atualmente, os recursos da contribuição sindical são distribuídos da seguinte forma: 60% para os sindicatos, 15% para as federações, 5% para as confederações, 10% para as centrais sindicais e 10% para a conta especial emprego e salário, ou seja,
o próprio governo. De janeiro a abril de 2015, as 6 centrais sindicais reconhecidas pelo governo receberam juntas 166,5 milhões de imposto sindical, segundo dados do Ministério do Trabalho. O imposto sindical em números: CTB, 11,2 milhões, Nova Central Sindical, 20,7 milhões, UGT, 36,4 milhões, Força Sindical, 40 milhões, CUT, 51,3 milhões. A CUT até ensaiou fazer uma campanha contra o imposto sindical em 2012. Sem dúvida, uma das movimentações políticas mais vexatórias dessa central. Se houvesse alguma coisa verdadeira nesta campanha, a CUT poderia adotar um jeito simples, abrir mão destes recursos e propor que este dinheiro fosse devolvido aos trabalhadores na base. Isso não foi feito. Para saber quanto cada sindicato recebe, basta acessar o site do Ministério do Trabalho no link acerca do imposto sindical. Selecione o ano da consulta e insira o CNPJ do sindicato. Por exemplo, consultamos o valor arrecadado em 2015 no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Somente neste ano, essa entidade recebeu R$ 6.671.018,49. O programa da CSP com lutas, aprovado no Congresso de Fundação da Central em 2010, já se posiciona sobre o tema, afirmando a necessidade de buscar outras fontes de financiamento, definida democraticamente pelos trabalhadores, para garantir a autossustentação de sua respectiva entidade. Entre os sindicatos da base da CSP com lutas, encontramos exemplos onde os trabalhadores são reembolsados. Em 1999, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região entrou com uma ação judicial que proibiu, em caráter liminar, o desconto do imposto sindical. O governo federal recorreu e conseguiu derrubar tal liminar. Mesmo assim, foram 13 anos sem a cobrança. Atualmente, a entidade reembolsa os associados com o equivalente a 60% do valor descontado, que é a parte destinada ao sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte devolve o valor que seria destinado para a entidade para todos os trabalhadores em educação estatutários, inclusive os não filiados. A decisão foi tomada no 11º Congresso da Rede, em 2014. No Sindicato dos Bancários de Bauru e região, a cobrança foi suspensa de 1993 a 2007. Porém, a liminar que impediu o desconto em folha foi cassada em 2008. Atualmente, o sindicato devolve aos trabalhadores a parte que lhe cabe. O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal de São Paulo, Sintrajude SP, devolve o valor correspondente à parcela de 60% para todos, ou seja, filiados e não filiados, em suas próprias contas correntes. Embora os servidores federais não recolham o imposto sindical, os servidores da Justiça Federal sofrem desse desconto desde março de 2010, por imposição do Conselho da Justiça Federal, atendendo a um pedido da CSPB, Confederação de Servidores Públicos do Brasil, entidade cartorial e pelega, ligada à nova Central Sindical dos Trabalhadores, criada no período da ditadura militar. Esse imposto está sendo questionado judicialmente pelo sindicato. A parte não resgatada pelos servidores é transferida automaticamente para o fundo de greve da categoria. O Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá, Paraisópolis e região reembolsa os sócios, assim como o Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu e região. Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Paraná devolve para os trabalhadores seletistas contratados pela Fundação de Apoio da UFPR, a FUNPAR, desde 2012, além de muitos outros exemplos.
Nesta campanha, você conseguiu perceber que vários sindicatos vivem sem a obrigatoriedade do imposto sindical. Para nós, a CSP com Lutas, esse é o caminho. Construir de maneira coletiva, com o conjunto dos trabalhadores, nas diversas categorias, na base, uma saída alternativa contra o imposto sindical. É assim que se faz sindicalismo combativo. E é para isso que a gente está te chamando. Vem derrotar o imposto sindical também.